Olá e muito bom dia a todos, bem-vindo ao curso de Ética Hacker. Esse curso deveria estar sendo ministrado por mim e pelo Caio, que está aí com vocês, junto com os nossos amigos da Cisvale, o Eugênio, o Denison, e espero que o Jeidson também esteja por aí. Mas eu tive que me ausentar por uma boa razão. Eu estou acompanhando o John Mad Dog Hall, que já esteve aí palestrando no evento, e nós seguimos daí para Recife, onde a gente continua participando do co-out. Então eu estou aproveitando esse dia muito quente aqui em Juazeiro para, antes de iniciar a minha viagem, gravar um pouco do que seria a minha participação aí nesse curso que vocês estarão assistindo com o Caio. Talvez ele já tenha falado, mas eu vou ressaltar, esse mini curso é sobre ética hacker, ou seja, a gente não está falando aqui de um treinamento onde a gente vai formar pessoas que vão estar prontas para sair por aí invadindo computadores. Por outro lado, a gente vai falar de uma série de coisas que são técnicas defensivas que implicam que a gente acabe sabendo, sim, como que a gente ataca computadores. Mas como bons hackers éticos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante esse curso, nós vamos trabalhar sempre na defensiva e sempre para manter a internet e os ambientes computacionais de uma forma geral segura. Mas primeiro, eu queria contar um pouco para vocês de como surgiu o termo hacker. É engraçado que às vezes, talvez em função dos hackers mais famosos que ganharam a imprensa terem sido hackers do mal, que invadiram bancos, roubaram dinheiro, a gente fica com a ideia sempre de que o hacker é uma pessoa do mal. Mas não é assim. Se a gente for ver, a primeira vez que a palavra hacker foi usada foi no Tech Model Railroad Club, um clube de aficionados por trenzinhos. Aqui no Brasil a gente chamava isso de ferrorama, que lá no início dos anos 50, até o começo dos anos 60, na verdade isso aí existiu durante cerca de uns 30 anos, esse Tech Model Railroad Club, o TMRC, funcionava aqui até está a história, está aí o link se vocês quiserem ver, esses links vão ser passados todos para vocês no final da apresentação, mas se vocês procurarem por TMRC no Google, vocês certamente vão encontrar essa informação. Era um clube que funcionava nos porões do prédio 20 do MIT, e o que o pessoal fazia? Eles ficavam montando verdadeiras cidades com ferrovias, e esses trens funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o controle era feito através de uma série de relés. O que acabou acontecendo foi que esses relés, com o passar do tempo, foram sendo substituídos por controladores, computadores, mas o termo hacker veio ainda de quando a coisa funcionava na base dos relés. O que acontecia era que a pessoa, para fazer parte desse clube, ela tinha que mostrar que ela sabia fazer um hack. Um hack eles chamavam de uma solução simples, que melhorasse significativamente alguma coisa. E os hackers, as pessoas que faziam isso, eles não deviam ter nenhum obstáculo sobre essa melhoria que eles iriam fazer. Então o que acontecia? Lá no MIT as peças eram guardadas em armários, em várias salas, e os hackers então pegavam cópias, faziam chaves mestras das cópias, das chaves das salas, e assim eles invadiam as salas para pegar tudo que eles precisassem para tornar os modelos de ferrovia deles melhores. Eles não estavam roubando, eles estavam relocando peças do MIT para um outro lugar dentro do próprio MIT, e as peças estavam lá para quem quisesse ver. Claro, o pessoal, muita gente não gostava disso, ficavam inventando meios de trancar melhor as portas, e os hackers sempre davam um jeito de abrir essas portas. Quando os primeiros computadores começaram a chegar no MIT, eles inicialmente não tinham senhas. Todo mundo podia chegar e entrar no computador, as salas ficavam abertas e o pessoal trabalhava nos horários que queria, da maneira como eles melhor queriam. Era muito comum os hackers ficarem trabalhando até... os profissionais, por exemplo, ficavam trabalhando até umas 10 horas da noite, e os hackers ocupavam todo o espaço da madrugada para trabalhar com os computadores. Era muito mais importante naquela época para toda uma geração de hackers estar presente junto aos computadores e aprenderem do que efetivamente cumprir as cadeiras na sala de aula.
Foi interessante que essa forma que começou ali nos anos 50 acabou moldando muito do que é hoje o ensino especialmente o ensino mais técnico nos Estados Unidos. Mas esse não é o tema dessa palestra. Voltando ali às páginas do TMRC, tem uma página específica que fala justamente sobre o termo hacker, como é que o termo hacker começou a ser usado lá no TMRC. Mas teve um cara que contou essa história e foi quem solidificou o que se chama de ética hacker. Esse cara é o Steven Levy, é um jornalista, escritor de vários livros, e o Hackers, Heroes of the Computer Revolution, ou seja, hackers, os heróis da revolução dos computadores, é quem conta o que é esse conceito da ética hacker. Então, se a gente for ver a forma como o Steven definiu isso, ele disse assim: o acesso, se vocês acompanharem aqui, o acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. Vou aumentar aqui o tamanho da letra, vamos ver se fica melhor de ler aí para vocês. Acho que sim, né? Tá. Então, acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. Sempre confie na imperativa do mão na massa, quer dizer, botar a mão na massa mesmo para ver as coisas acontecerem. Toda a informação deve ser livre, o que vem a bater muito bem depois com toda a questão do software livre, e a gente vai falar um pouquinho sobre Richard Stallman mais adiante. Não confie na autoridade e promova a descentralização. Uma outra coisa que a gente trabalha na Cisvale, talvez o Caio possa contar um pouco mais para vocês, eu sou coaching de métodos ágeis, lá a gente aplica a metodologia Scrum e a gente justamente promove essa questão de uma autogestão da equipe. Não existe o chefe, existe uma descentralização e uma decisão contínua sobre tudo. E os hackers devem ser julgados pelos seus hackers, pela capacidade de coisas que eles são capazes de fazer. Você pode criar arte e beleza em um computador. E os computadores podem mudar a sua vida para melhor. Ou seja, segundo Steven Levy, essa é a ética hacker. O pessoal do Tech Railroad Model Club, Tech Model Railroad Club, eles gostaram tanto dessa definição do Steven Levy que eles inclusive citam o livro do Steven Levy na própria página da história do TMRC, para vocês terem ideia de como a questão assim foi realmente bem aceita e o quanto o termo hacker é considerado com respeito e importância. Agora, o que acabou acontecendo? Alguns anos depois do TMRC, foram surgindo outros hackers, mas sempre com essa ideia assim, de melhorar o sistema, de entender o sistema. Aí surgiu um cara chamado Captain Crunch. Esse era o codinome de um desenvolvedor, de um hacker, que ele descobriu que um apito que vinha numa caixa de cereal, justamente chamada de Captain Crunch, era suficiente para ele, apitando, estabelecer ligações internacionais através de operadoras de telefonia americanas. Ele descobriu isso, claro, quebrou o sistema, todo mundo com essa técnica dele, passou a conseguir fazer ligações interurbanas de graça, e ele foi considerado um criminoso. As companhias telefônicas fizeram um lobby tremendo na justiça americana para que ele acabasse sendo preso. Ele não ficou preso por muito tempo, de fato, naquela época não existia uma legislação que impedisse esse tipo de coisa, mas ele foi sim, de fato, considerado um criminoso. Então a companhia telefônica, ao invés de entender que aquilo era uma brecha que tinha sido descoberta e que eles podiam consertar, não, eles achavam que a brecha deveria ter ficado em segredo. Quando na verdade hoje a gente sabe, e se não sabe, todos deveriam saber, e quem já experimentou com certeza sabe, que vulnerabilidades existem, devem ser descobertas e ao serem descobertas elas devem ser corrigidas. E aí vem a questão de, então o hacker descobre a vulnerabilidade e de repente ele usa essa vulnerabilidade para fazer o mal. Aí um certo grupo de hackers tentou se defender dizendo que essas pessoas do mal não eram hackers, eram crackers. E tentaram convencer toda a imprensa a não usar mais o termo hacker, e sim o termo cracker quando o hacker fosse do mal.
Vejam só o absurdo disso, né? Em toda profissão existe pessoas do bem e existem pessoas do mal. A gente sabe, e é noticiado todo dia, de políticos corruptos, médicos que exercem a profissão de uma maneira indigna, mas a gente não chama um médico do mal de um máldico. A gente diz que um político corrupto é um político corrupto. A gente não inventa uma outra palavra, um pobrelítico, alguma coisa assim. E com o hacker tentaram inventar, e claro, não funcionou. Então existe o hacker, que é aquele cara que realmente quer aprender, quer melhorar as coisas e não quer que nada fique entre ele e o seu conhecimento, para que ele possa usar esse conhecimento para, no fim das contas, melhorar o mundo. Cracker não existe, é um hacker do mal. Existem outros ainda que querem ser chamados de hacker, por exemplo, os script kids. Aí são aqueles que não são hackers, que pegam receitas de bolo, fórmulas prontas na internet e saem tentando atacar sistemas. Eles nem têm o conhecimento para serem chamados de hackers, mas ficam tentando usar essas práticas aí pouco aceitáveis assim eticamente. Existem os geeks, que não devem ser confundidos também com os hackers. Um hacker pode ser geek, o geek pode ser também um hacker, mas as duas coisas não são, não precisam acontecer mutuamente. Um geek é um cara que gosta do que a gente chama de gadgets, é um cara que está sempre com o último modelo de smartphone no bolso, que fica esperando nas lojas para sair a última das últimas, das novidades, e para comprar aquilo. Tá? Esse é um geek. Claro, ele pode ser também um hacker. E tem o chamado poser, que aí é aquele cara que realmente não sabe nada, mas tem um conhecimento assim bibliográfico mínimo. Um cara leu um pouquinho e é aquele cara que na família dele, de repente, ele é o que mais entende de computador e ele acha que é um hacker. Tá? Não é. Vocês estão tendo agora esse mini curso com uma pessoa que é um hacker verdadeiro, que é o Caio. Uma das coisas assim que não é que esteja documentado na ética hacker, mas o Eric Raymond fala um pouco disso nas coisas que ele escreve. O Eric Raymond foi o cara que escreveu A Catedral e o Bazar, mas não vamos também nos estender muito nisso, porque a minha fala até já está ficando um pouco longa demais. Mas ele diz que um hacker só pode ser considerado um hacker quando chamado de hacker por outro hacker. Eu tive a grande honra ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de ser chamado de hacker pelo Richard Stallman. O Richard Stallman foi o cara que criou a Free Software Foundation, criou a licença pública de software, a GPL, cuja versão 2 é usada e reconhecida no Brasil, e é a licença que é usada por todos os softwares públicos no portal do software público brasileiro. O Richard Stallman, ele viveu no MIT, ele conheceu, ele estava dentro dessa cultura hacker, e ele sentiu que em um determinado momento essa cultura do acesso livre à informação estava correndo risco de acabar. Isso porque, se vocês pensarem bem, quando os computadores surgiram, eles eram muito caros, eram só usados por grandes corporações, e as empresas de hardware que fabricavam os computadores, elas ganhavam dinheiro com a venda desses computadores. Com cada vez mais empresas e pessoas passando a usar computadores, o valor dos computadores começou a cair, a margem de lucro dessas empresas começou a diminuir, e aí a indústria de informática quis inventar uma outra maneira para ganhar dinheiro. Então, especialmente dá para dizer assim, até o grande boom dos microcomputadores, eu vivi essa época, então eu prestava serviço para instituições financeiras, e de repente eu desenvolvia ou consertava um pedaço de software de alguém, e alguém precisava daquilo que eu tinha desenvolvido, e eu simplesmente entregava aquilo. Aquilo não era um conhecimento que eu tinha construído em cima do conhecimento de outros, então nada mais justo que eu entregar aquela minha contribuição de volta para todo mundo, de volta para esse bolo todo. A gente tinha, na época eu trabalhava na Tandem Computers,
a gente tinha um grupo chamado International Tandem Users Group. O pessoal que fazia parte desse grupo se reunia a cada ano e todos eles traziam várias porções de código que rodavam nos computadores da Tandem, que eram computadores de processamento paralelo massivo e tolerantes a falhas, e era comum essa prática da troca de programas entre si. Mas já naquela época começou essa questão de licenciamento de software. Quem foi a grande empresa que começou a fazer muito dinheiro com software? Primeiro tiveram as empresas de jogos nos Estados Unidos, teve a Sierra Online e várias outras, que aí o pessoal vendia os jogos fechados e os hackers tinham grande prazer em abrir. Então as empresas tinham aquela corrida assim entre conseguir vender um jogo, os hackers conseguirem abrir e eles fazerem uma versão de novo, supostamente protegida contra hackers. Mas foi a Microsoft quem realmente ampliou essa cultura do que a gente chama hoje de software proprietário, o software fechado. Se a gente for pensar bem mesmo nisso, primeiro, foi uma coisa criada artificialmente para as empresas poderem ganhar dinheiro fechando o conhecimento. Mas até que ponto é justo a gente fechar o conhecimento? Se a gente for ver bem, uma planilha de cálculo, ela é baseada em muita coisa que matemáticos que vêm desde a época de Euclides, Pitágoras, Bhaskara, aprenderam. Newton, que foi o cara que inventou o cálculo em uma tarde, e na faculdade a gente passa tantos anos estudando o cálculo que o Newton criou em uma tarde, porque ele precisava resolver alguns problemas, mas, de novo, não vou falar muito. Mas aí a gente pega todo esse conhecimento, a gente fecha e diz, não, agora é meu, está aqui nessa caixinha e eu vou vender por um determinado preço. Até que ponto é realmente justo isso? Bom, pensando nisso, então, o Richard Stallman criou essa licença pública de software dizendo assim, não,